dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos, bom dia. Que os deuses nos dê força, que os deuses nos dê sabedoria e iluminação. É o que nós estamos precisando, né? Hoje vamos falar dos ritos de passagem. Gente, tá quente demais. Axé para os meus seguidores, axé, muita paz e muita luz para todos os meus seguidores. Beijos de luz, beijos de axé, né? Que nós precisamos de axé. Deixa eu marcar aqui, ritos de passagem. Ainda falando do livro de Gilles Daniels e Paul Totten, Wicca Essencial. Uma visão abrangente moderna sobre a antiga religião das bruxas. Ao criar uma religião, os wiccanianos levaram em consideração os vários ritos de passagem vividos pelas pessoas ao longo da vida. Essa é uma das áreas que a Wicca ainda está aprimorando e as práticas variam muito de grupo para grupo e de tradição para tradição, né? Lembrando que a gente não pode deixar de falar, né, pelos nossos irmãos sírios, que ali também se concentrou-se no passado muitas práticas relacionadas ao paganismo. Tomando tererê. Então, que os deuses abençoem aos nossos irmãos tão sofridos, né? Que passaram mais de 50 anos na ditadura, uma ditadura ferrenha, uma ditadura de tanta maldade que fizeram com o seu povo, né? E que, deixa eu colocar um pouco de protetor labial. Aí a gente vê tanta maldade, tantas coisas ruins que praticaram com aquele povo tão abençoado, né? E que pedimos que os deuses ajudem, né? Porque muita gente perderam suas vidas, muita gente sofreram muito, amarrados pelos pés, presos dentro da terra, 20 anos, mais de 20 anos, sem ver a luz do mundo. Vejam que sofrimento, né? Mas os deuses são bons e justos. A lei do retorno não existe, né? Quem pratica o mal, colhe o mal. Então, aquele senhor que governava lá a Síria, ele já está pagando, né? Já está pagando por tantas maldades feitas pelo seu próprio povo. Gente, minhas unhas estão horríveis. Não pintei minhas unhas. Eu amo pintar unha colorida, eu gosto muito. Eu sou um gay meio andrógeno. Rito de passagem, né? A Wicca ainda está aprimorando e as práticas variam muito de grupo para grupo, de tradição para tradição. Wicca nato, nomeação. Wiccano ou nomeação é o termo usado para descrever a celebração que acompanha o nascimento de uma criança, como a Wicca, que é nominalmente religião de fertilidade. O nascimento de uma criança é visto como um presente dos deuses. É um rito sagrado em si, depois que a criança nasce e que a vida da família se acomodou um pouco. Os pais e a comunidade celebram o wiccanato. Isto é, o ato de apresentar a criança aos deuses e a comunidade de pedir à deusa, ao Deus e à comunidade proteção para um novo ser em um crescimento de desenvolvimento. Não é assumir em nome da criança
um compromisso pelo resto da vida. A Wicca é uma religião de escolha pessoal e, conquanto a criança possa ser posta sob a proteção dos deuses, ela tem liberdade de escolher o seu nascimento. Como religioso, quando alcança a maturidade suficiente para tomar uma decisão. Ou seja, nós, wicanianos, não obrigamos as pessoas a seguirem aos pais, os filhos, obrigar os filhos a seguir a religião dos pais. Nós não obrigamos. Os wicanianos, eles deixam as pessoas livres, têm seu livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. Muitas vezes, as pessoas são de religiões cristãs, tipo religião evangélica, evangélico-cristã, Lógico, todo evangélico é cristão. E são aprisionados. Aquilo ali, quando eles deixam a religião, chegam a certa maturidade, quando essas pessoas chegam a certa maturidade, essas pessoas começam a ver o mundo com outra visão, Se for quando ele vai estudar, por exemplo, história, quando ele vai fazer um curso superior, essas pessoas, a maioria eu tenho como exemplo quando eu estudava faculdade. Uma jovem da Assembleia de Deus, ela cursava geografia comigo, e a gente, quando ela conheceu o mundo, ela disse, não é por aqui não, eu preciso me divertir, eu preciso tomar uma cachaça, eu preciso isso e aquilo outro, E deixou completamente a religião evangélica. Mas isso aí cabe ao livre-arbítrio das pessoas, nós não temos o direito de julgar a ninguém. Os wicanatos podem acontecer imediatamente depois do nascimento ou até um ano depois. Ou ainda, posteriormente, pois não há nenhuma prescrição do tempo. A maioridade. Vamos falar agora sobre maioridade, depois falamos sobre iniciação. Dá para falar sobre maioridade, Depois será aqui, tá bom? Depois será sobre iniciação. Maioridade. A celebração da puberdade também são ritos wicanianos, de passagem, especialmente nos grupos feministas. Quando uma adolescente vive em seu período menstrual, ela é considerada mulher. Muitos grupos reúnem as mulheres para a festa. Ou celebração em homenagem à jovem, também para torná-la ciente de responsabilidade, de maturidade. Os wicanianos orientam-se muito pela escolha. Isso inclui a opção por não ser sexualmente ativo, por não praticar um aborto, por usar contraceptivos responsavelmente e por compreender as implicações de uma pessoa ativa sexualmente. O fato de a Wicca, uma religião de fertilidade, não significa que os seus seguidores sejam adeptos ao sexo livre. Muito pelo contrário, a responsabilidade pessoal e a escolha consciente se estendem para a área de atividade sexual, tanto quanto para qualquer esfera da vida. O tempo da celebração da maturidade, aí você veja bem, ela respeita, mas ela diz assim, que uma pessoa, para que possa engravidar a outra, ele tem que ter responsabilidade, ele tem que saber ter uma casa própria, ele tem que ter condições de manter aquela criança, aquele casal,
ter condições de manter aquela criança, isso em saúde, em educação e alimentação, né? Ter um bem viver completo, não agir com irresponsabilidade, porque muitas pessoas, muitas famílias são desajustadas, não tem preparação para ter um filho, não tem preparação para educar uma criança e coloca no mundo uma criança a qual ela vai passar por tantos problemas que na maioria das vezes os pais não controlam o filho. Nós vivemos em um país, o Brasil, que temos muita liberdade, né? Esse país é cheio de liberdade e que os pais perdem o controle com os filhos. Perde o controle, ele diz, meu filho tem 11 anos, meu filho já está solto no mundo, meu filho já está bebendo, meu filho já está fumando, enfim, né? Muitas coisas a gente vê por aí afora, né? Aí o tempo de celebração da maturidade sexual dos meninos é muito definido. Ela pode acontecer por ocasião da primeira poluição noturna, do aparecimento de características sexuais secundárias, como a barba e pelo pubianos, de seu assumir consciente as responsabilidades de um homem. A tradição de celebrar a maturidade sexual de um menino é menos universal e pouco formalizada. Atualmente, o movimento dos homossexuais parece empenhar-se ao máximo, escrevendo e realizando os rituais e celebração nessa área. Em geral, a maturidade, deixa eu ver aqui, viu? A responsabilidade secundária, a tradição de celebrar a maturidade sexual de um menino é menos universal, pouco a formalização. Atualmente, o movimento dos homossexuais parece empenhar-se ao máximo, escrevendo e realizando rituais de celebrações nessa área. Em geral, os rituais, o menino recebe informação sobre a responsabilidade sexual, além de celebrar a sua nova condição de homem. Os wiccanianos veem a sexualidade como um componente normal e natural da vida humana. A forma como essa sexualidade se manifesta, seja homossexual, heterossexual, bissexual ou celibatária, e questão de foro íntimo, desde que a pessoa pratique a sua sexualidade de acordo com os ideais da rede wiccaniana. Podes fazer o que quiseres, desde que não prejudique ninguém. Podes fazer o que quiseres, desde que não prejudique ninguém. Isso aí é fantástico. Deixa eu grifar aqui, que eu sempre gosto de grifar essa questão. Essa prática wiccaniana, né? E a rede wiccaniana diz: podes fazer o que quiseres, o que quiseres, vírgula, desde que não prejudique ninguém. Isso é fantástico, né? Aí ele diz assim: a pederastia e a pornografia infantil não são toleradas em nenhum grupo wiccaniano. Para os wiccanianos, a família é sagrada, mas eles são abrangentes com relação que consideram família. A família pode ser uma família nuclear de pais e filhos, mas pode abranger também avós, tios e sobrinhos.
pode também incluir confrades de covém, amigos e sumo sacerdote, ou a suma sacerdotisa e outros adeptos. Somos uma família e uma máxima que os uicanianos adotam sem dificuldade, e muitos agem como se todos os outros uicanianos fossem uma família. Podem não amá-los, podem não se dar bem com eles, mas os ajudarão e defenderão se necessário. Os ritos de passagem ajudam a definir as famílias uicanianas e a comunidade uicaniana mais ampla, que é muito maior e mais diversificada do que os não uicanianos podem imaginar. Então, são esses conceitos, né, relacionados à maioridade. Que os deuses nos abençoe, muita felicidade para os meus seguidores, que os deuses vos ilumine a nós todos. Axé? Blessed be